vontade, tá? Zé, pode abaixar um pouquinho aqui em cima, tá, por favor? Quem encontrou diz amém. Quem encontrou, diga espera. E se porventura você não está com a Bíblia aí, ou você não está com o celular, fica tranquilo, tá? Tem aqui também no Data Show, você vai poder acompanhar. Você vai poder acompanhar aqui, tá? Nós estamos vindo aí de uma série de mensagens, né? Falando sobre obediência, né? E uma palavra mais maravilhosa do que a outra. Quando nós colocamos em prática, nós vemos os resultados, né, que ela produz nas nossas vidas. E hoje eu tenho certeza que não será diferente, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Uma palavra até muito conhecida, né, mas eu quero aqui nessa noite compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração, com cada um de vocês, e daqui a pouco nós vamos orar aqui. Eu vou ler aqui, nessa tradução. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Passa, por favor. Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom exceto um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem, ou algumas traduções vai estar escrito jovem, respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, ou desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido. Algumas traduções vai estar que ele ficou triste, angustiado, e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Pode parar por aí, por enquanto. Volta lá. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento e sabedoria dessa palavra nessa noite. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, e como não te agradecer, ó Deus. Nós aqui já entoamos canções direcionadas para o Senhor, e já falamos aqui o quanto o Senhor é bom. E verdade, o Senhor é bom, e eu quero te agradecer, ó Deus, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de estarmos aqui reunidos na tua casa. Não há melhor lugar para se estar do que na tua presença. É o que o salmista Davi disse: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque hoje mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui neste lugar, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor não quer habitar aqui, ó Pai, em estruturas físicas, edificações construídas por mãos humanas, mas o Senhor habita em cada um de nós e testifica cada palavra, fazendo assim que nessa noite nós possamos sair daqui com entendimento claro daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, essa passagem aqui, como eu disse, às vezes conhecida de muitos, né? Se você não conhece, vou falar um pouquinho aqui. Aqui vai falar que Jesus, né, como sempre, e é algo que nós precisamos entender, irmão, que Jesus não andava ao ermo, não. Jesus não andava assim: eu vou fazer isso, aquilo, outro, como diz o outro, sem algo, sem um propósito, de forma alguma. Tudo que Jesus fez durante o tempo que ele esteve aqui presente, tá? Humanamente falando, tá? Porque ele era 100% Deus, 100% Espírito. Tudo que Deus fazia, tudo que Jesus fazia era com propósito. Então, se Jesus ele se direcionava para algum lugar, alguém, era com um propósito, não era por acaso. Às vezes nós vamos olhar a palavra e parece-se que era por acaso, mas não é por acaso. Nós vamos ver aqui, vai mostrar que em tudo o Senhor tinha um propósito. Em tudo Deus, ele tinha uma direção clara e precisa. E a intenção de Jesus sempre foi e será o que eu e você precisamos entender. Jesus, ele veio para trazer a salvação. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que a intenção de Jesus de vir, falar sobre as coisas do reino, falar sobre este lugar que nós acabamos de entoar aqui na canção, dizendo que é um lugar onde não existe morte, não existe choro, não existe dor, não existe tristeza. A intenção de Deus é que todos nós pudéssemos chegar ao pleno entendimento e conhecimento, que se não fosse por Jesus Cristo, era impossível de nós alcançarmos este lugar. Mas aprove ao Senhor de entregá-lo, e ele foi ali moído, como nós falamos aqui no domingo passado. Ele se entregou por mim e por você, e por isso hoje nós podemos sim dizer: eu tenho direito à salvação através de Jesus Cristo. Então esse é o propósito genuíno de Jesus. Jesus, ele não veio para te encher você de dinheiro, embora você possa ser um cristão, um homem, uma mulher de Deus e ter dinheiro, isso não é errado.
Jesus não veio para nos dar posse, Jesus não veio para nos dar as coisas materiais, porque elas perecem, mas sábio é aquele que acumula os seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então nós precisamos entender que Jesus ele veio para nos trazer a salvação. Então todos aqueles que se depararam com Jesus ouviram acerca dessa palavra de salvação, e Jesus veio buscar encontrar todo aquele que estava perdido. E aqui nós vamos ver que a palavra vai dizer que Jesus se pôs o caminho, e a Bíblia vai dizer que chegou um jovem e se dobrou diante dele e falou assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para mim poder herdar a vida eterna? E aí Jesus vai e fala com ele assim: olha, por que me chamas bom? Se só existe um que é bom, que é Deus que está nos céus. E aí Jesus fala com ele assim: olha, você conhece os mandamentos? E aquele jovem ali de pronto, de imediato, na ponta da língua, e se Jesus precisasse que ele citasse, ele ia citar todos eles, porque esse jovem aqui na sua cultura, desde a sua meninice, eles já aprendem os 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm ele na ponta da língua. Então falar os mandamentos ali para Jesus seria muito fácil. Só que Jesus já vai dizendo: olha, você conhece os mandamentos? E Jesus começa a citar os mandamentos ali, e aquele jovem fala assim: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice, desde a minha infância. Então ali aquele jovem de pronto ele fala: Senhor, resumidamente, então se é isso que eu preciso para me herdar a vida eterna, para me herdar o reino dos céus, então eu já estou garantido, porque todas essas coisas eu observo desde a minha meninice, eu cumpro todas essas coisas que o Senhor falou. Mas aí a palavra vai dizer que Jesus o olhou e o amou. Jesus não olhou e ele o desprezou. Jesus não olhou e ali foi sarcástico com ele, não. Jesus olhou e o amou e disse assim: te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e terá um tesouro nos céus. E a Bíblia vai dizer, vai relatar que aquele jovem, a partir do momento que ele ouviu aquilo, ele se entristeceu muito e ele se afastou de Jesus. E Jesus continua dizendo assim: quão difícil é aqueles que possuem a riqueza entrar no reino dos céus. E ali Jesus continua discorrendo. Na mensagem nós vamos falar um pouco aqui, mas o que eu quero falar aqui com você nessa noite, rapidamente aqui, para a gente poder orar. Aquele jovem ali, ao ouvir Jesus falar, ao ouvir Jesus pregar, e Jesus ali, você vai olhar anteriormente nos versículos, ele estava ali abençoando ali as criancinhas ali. Então Jesus em todo o tempo, ele estava falando, Jesus estava tocando vida de pessoas. E não tinha como as pessoas ouviam Jesus falar e os seus corações se moviam, o seu coração queimava, elas despertavam o interesse e a intenção de conhecer quem era aquele que falava aquelas palavras que vinham tão direto no coração, como flecha lançada ao alvo. E ali com aquele jovem também não foi diferente, como tantas outras pessoas que se chegaram até Jesus quando o ouviam falar. E ali a palavra vai dizer que aquele jovem chegou e se dobrou diante de Jesus, porque reconheceu que ele era o mestre, da forma que Jesus falava, da forma que Jesus se portava. Aquele jovem ali, na sua tradição, no seu ensinamento, ele reverenciava, ele respeitava a autoridade de mestre. E ali fala que ele chegou, ele reconhecia a autoridade de Jesus, ele se dobrou diante do Senhor e falou: Senhor, o que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna? Verdade é que aquele jovem que nós vimos aqui, um jovem rico, ele possuía muitas coisas, mas aquele jovem ali, ele tinha algo dentro dele que ainda não estava completo. Aquele jovem ainda existia um vazio dentro dele. Prova essa que ele procurou, ele foi até Jesus e ele ouviu falar da vida eterna. Ao ouvir falar dessas coisas, ele falou: peraí, será que eu já tenho acesso? Será que eu já consigo herdar essa vida eterna? Eu já possuo tantas coisas. Irmão, não está escrito isso aqui no texto, tá? Mas eu estou aqui falando só para a gente poder entender. Irmãos, e aí eu creio que aquele jovem ali, na lateral ali, ouvindo Jesus falando, ele falava: olha, acerca das coisas eternas, ele falava: será que eu tenho direito a essa vida eterna? O que eu preciso fazer? Eu tenho tantas coisas, eu tenho tantas posses, mas ainda isso, referente a essas coisas, eu ainda não tenho. Por isso ele se aproximou de Jesus, e ele disse ao Senhor, e o Senhor falou que ele: olha, você conhece os mandamentos? E ele falou que conhecia, que ele observava, que ele cumpria todos. E Jesus olhou para ele, o amor, e falou assim: te falta uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres, e me segue, e terá um tesouro nos céus. E ali a Bíblia, como nós vimos aqui, eu falei algumas vezes, aquele jovem sai triste porque possuía muitas coisas em seu poder. Irmãos, verdade é que todos nós temos um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido por Jesus Cristo.
Todos nós, irmãos, precisamos nos encontrar e ter esse encontro aqui com Jesus, porque somente Jesus pode te saciar de fato a sua alma, somente Jesus pode te preencher de tal forma, de você chegar a um tal ponto de as outras coisas não te interessarem. Eu não estou falando de desprezar, não, mas nada vai ser maior do que a presença dele sobre a sua vida, porque tem pessoas que têm todas as coisas materiais aqui na terra, mas são infelizes, estão com seus casamentos destruídos, estão com seus relacionamentos destruídos, não tem uma vida de paz, não tem uma vida de alegria, não tem uma vida de propósito. Aquele jovem ali, ao ouvir falar das coisas do reino, eu creio que ele olhou e falou: poxa, eu tenho muitas posses sim, mas algo ainda não está completo, o propósito ainda não está completo, porque fato é, ele se interessou pelas coisas da vida eterna. E ali nós vamos ver que aquele jovem, ele identificou que havia um vazio dentro dele, não diferente de mim, de você, que às vezes não sabemos explicar o que acontece com a gente, não sabemos explicar às vezes por que uma tristeza, por que uma angústia. Às vezes você está trabalhando, às vezes você está conseguindo as coisas, às vezes está até tudo bem materialmente falando, mas lá no fundo tem algo que ainda não está completo, e você olha e fala: há um vazio que existe em mim. Ou só eu que já passei por isso aqui, irmãos? Sabe, irmãos, as coisas não encaixam. Você olha para um lado, para o outro, e tinha tudo para estar feliz, tinha tudo para estar alegre, tinha tudo para estar regozijando, mas não, no fundo você identifica que falta algo. É o que aconteceu aqui com esse jovem, mesmo tendo as posses, mesmo conhecendo todos os mandamentos, mas aqui o que Jesus mostrou para ele é fácil, irmãos. Deixa eu dizer algo para você aqui. Quando a gente fala dos mandamentos que o Senhor nos deixou para a gente poder obedecer, para a gente poder seguir, que é benéfico não só para a gente que vem numa igreja, mas para toda a sociedade, porque tudo que está lá nos 10 mandamentos, que está lá contido na palavra de Deus, é com a intenção que a gente viva uma vida boa, uma vida de paz. Irmãos, se você for perguntar aqui, quem quer matar alguém? Todo mundo. Você está doido, pastor? Misericórdia. Quem aqui quer roubar? Misericórdia. Quem aqui quer meter o pau nos outros, ficar levantando falso testemunho? Que é isso? Misericórdia. Sim, nós vamos fugir dessas coisas, porque nós sabemos que essas coisas não são boas, que essas coisas não nos fazem bem, essas coisas não agradam ao coração de Deus. Muito bem, bacana, esse jovem conhecia, mas aqui você sabe o que Jesus mostrou para ele rapidamente? Que os 2 primeiros mandamentos, aqui de cara, que ele falava que observava, ele já mostrou que ele não cumpria eles. Como assim, pastor? Primeiramente, primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre tudo e todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Na hora que Jesus falou com ele: pega tudo que tem, vende, dá aos pobres, o que ele fez? Se entristeceu e saiu vazado, porque ele possuía muitas coisas. Quem que era o Deus da vida dele? O din-din. Outra coisa, na hora de falou que ele tinha que vender, dar tudo aos pobres, outro mandamento aqui que ele já jogou por terra, que ele já não cumpria, e ele achava que cumpria todos eles, ele achava que não faltava nada. Ele disse muito bem precisamente: Senhor, eu observo todas essas coisas desde a minha meninice. Resumindo, eu cumpro tudo isso aí, então eu posso entrar no reino dos céus. Mas aqui Jesus mostrou para ele aonde que estava o coração dele, quebrando os 2 mandamentos que são indispensáveis para a minha vida e para a sua vida, que foi não amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e nem ao próximo. Porque quando falou de dar o dinheiro aos pobres, ele saiu triste, porque pensou: o quê? Vou pegar minhas riquezas e vou dar para os pobres? Nananina, não. E a palavra fala que ele decidiu, e ele saiu de próximo de Jesus ali. E você não vai ver mais menção desse jovem, você não vai ver falar mais aqui desse jovem. Se ele se arrependeu depois lá na frente, irmão, aí foi ele e Deus para lá, porque Jesus veio para trazer a salvação, e todo aquele que se arrepende tem direito à salvação em Cristo Jesus. Mas o que eu quero falar é aqui que aquele jovem conhecia, não diferente de nós, quando alguém vai falar assim: os mandamentos de Deus para você herdar o reino de Deus. Nós, que maravilha, eu não roubo, eu não mato, eu não defraudo ninguém, eu não faço isso, amém, glória a Deus. Mas será que de fato nós estamos amando a Deus acima de tudo e de todas as coisas? Aqui esse jovem aqui, o Senhor chegou para ele muito preciso, mostrou para aquele jovem. Então o primeiro ponto é: aquele jovem identificou que faltava algo. A mesma coisa sou eu e você aqui nessa noite. Às vezes você está aqui, você está vivendo aí num conflito, às vezes você está vivendo de uma forma que você não está entendendo nada,
Você está vivendo numa tristeza, você está vivendo numa angústia, você está sem saber o que fazer da sua vida, a sua vida para você está sem propósito. Eu quero dizer algo para você nessa noite: Jesus está aqui e Ele pode saciar a sua alma. Jesus, Ele pode te preencher, porque esse vazio somente Ele pode preencher. Então a primeira coisa é identificar: eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de entender o que Cristo quer comigo. E aí, irmãos, Jesus ali mostrou pontual para aquele jovem o que ele precisava fazer, que é o que estava afastando ele. Aqui, especificamente, esse jovem, o que estava prendendo ele, o que estava afastando ele, é porque o amor dele estava nas coisas materiais, estava no dinheiro que ele possuía. E aqui o Senhor mostrou para ele o que ele precisava. Irmãos, deixa eu dizer algo para você: Jesus precisava do dinheiro daquele jovem para ele viver, irmão? Jesus queria fazer poupança com o dinheiro daquele jovem? Claro que não. Jesus, Ele quer o seu dinheiro. Na verdade não é seu, porque tudo que temos veio do Senhor. Não é seu, não é meu. Mas Jesus queria o dinheiro? Não, Jesus não queria o dinheiro. Jesus queria que aquele jovem entendesse aonde que estava o coração dele. E o coração dele não estava em amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e ao próximo. Irmãos, acredito eu que se aquele jovem de pronto fala assim: Senhor, tudo bem, eu vou vender tudo, já entrega para os pobres aí, pede os seus discípulos para distribuir. Eu creio que Jesus poderia olhar para ele e falar assim: filho, assim como fez com Abraão lá quando ele pediu para sacrificar Isaac, na hora que ele ia fazer o ato, o Senhor falou: Abraão, não precisa fazer esse ato, porque eu já vi seu coração. Da mesma forma, na hora que ele falou assim: ah é? Então tá, pega aqui a carteira, tira tudo, pega os camelos, pega os boi, vende tudo, entrega. O que Jesus ia falar assim: filho, eu já vi o seu coração, agora vá e prospere 100 vezes mais ainda do que você tem, porque o seu tesouro no céu já está reservado, porque o seu coração está em mim. A intenção de Jesus não era fazer aquele jovem ficar quebrado, não, irmão. A intenção de Jesus, e mesmo se aquele jovem entrega tudo e segue Jesus, seria a melhor escolha da vida dele que ele estaria fazendo, porque o dinheiro não estava trazendo alegria, as coisas materiais não estavam trazendo a paz. E não é diferente de mim e de você. E é o que Jesus quer falar comigo e com você nessa noite às vezes você vai olhar: pastor, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher. Eu não duvido disso, e continue sendo assim. Pastor, eu não faço coisas erradas, eu não desobedeço a Deus, eu honro a Deus. Sim, beleza, mas se te falta alguma coisa ainda acerca das coisas da vida eterna, o próprio Senhor que vai te falar, não é o pastor, não é o seu irmão da direita ou da esquerda. Olha aqui o que Jesus fez. A palavra fala que Jesus o olhou e o amou. Jesus poderia ter falado que ele assim: ô jovenzinho, para de conversa fiada, que você não me ama nada não, você ama o seu dinheiro, você ama as coisas que você tem, tanto que você vai vazar fora quando eu te falar isso aqui que você tem que fazer, porque Jesus conhece tudo e todas as coisas. Antes das palavras saírem da sua boca, irmão, Jesus já sabe o que você vai falar. Jesus conhece tudo. Mas olha o que Jesus fez. Jesus o amou e falou com ele: olha, você quer dar a vida eterna, filho? Faz isso aqui, que você vai ter um tesouro nos céus. Da mesma forma, Jesus está falando comigo e com você aqui. Não basta só você ser um bom moço, uma boa mulher. Não basta só você conhecer sobre Cristo, reconhecer que Ele é mestre, reconhecer que Ele é Jesus. Mas se te falta alguma coisa, e muitos de nós às vezes estamos nessa situação, nos falta ainda alguma coisa. Esse jovem aqui especificamente, como eu disse, foi as posses, foi o dinheiro. Às vezes alguns de nós aqui, Jesus está falando para mim e para você: ei, você quer herdar a vida eterna? Você quer estar mais próximo de mim? É hora de você abandonar pessoas, é hora de você abandonar lugares, é hora de você abandonar práticas que você faz, é hora de você deixar e me seguir, porque aí de fato você vai ter um tesouro nos céus. Aqui esse jovem era o dinheiro. Às vezes o nosso aqui: ai pastor, ufa, graças a Deus, estou tranquilo porque eu não tenho dinheiro. Mas às vezes tem coisas que eu e você ainda nos falta deixar, para conseguir entender o propósito do que de fato é o reino dos céus. Pastor, então para mim herdar o reino dos céus eu tenho que ser pobre? Irmãos, não. Jesus disse quão difícil. Ele não disse que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele disse quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É totalmente diferente. Então, irmãos, como eu disse, você pode ser sim um homem ou mulher próspero para poder abençoar vidas e pessoas, mas se o seu coração não estiver em colocar tudo no Senhor em primeiro lugar e ao próximo, de nada adianta. Então, irmãos, aqui a palavra nos deixa bem claro
Não adianta a gente conhecer, não adianta a gente falar sobre Jesus. Agora, se de fato Ele me pedir, e pedir a mim e a você, o que está nos impedindo de herdar a vida eterna, ou o que está nos afastando de Jesus, aí agora entra uma questão que eu e você, nós vamos decidir. Esse jovem aqui, Jesus mostrou para ele: olha, vai e vende tudo, e me segue. Aquele jovem saiu triste. Se de fato, irmãos, hoje, você quer ouvir o que Deus quer para você e de você, para você entender os propósitos de Deus para a sua vida? Você está preparado, irmão, para você ouvir? Você está preparado para você tomar uma decisão? E se Deus mandar você largar hoje coisas que você está fazendo aí, não existe meio termo. Se Jesus mandar você abandonar, irmãos, deixa eu dizer algo para você: não tenha medo, não tenha medo, não se preocupe, apenas se decida em escolher seguir a Deus e amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, porque é a melhor escolha da nossa vida. E aqui nós vamos ver, irmãos, no texto mais à frente, que Jesus continua dizendo: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, quão difícil é. E aí nós vamos ver que os discípulos ali entram em uma indagação, dizendo: Senhor, peraí então, quem que vai ser salvo? Como que nós vamos ser salvos? Então, resumidamente, nós estamos enrolados, como que nós vamos fazer? E aí Jesus fala assim: olha, para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Resumindo, para aquele jovem, pelas posses, por tudo que ele tinha, da forma que ele era impossível ele ser salvo por essas coisas. Agora, através do sacrifício de Jesus, que ele faria e ele fez por mim e por você, tudo agora se tornou possível pela graça, pelo amor e pelo perdão de Jesus por mim e por você. Agora, tomar a decisão de abandonar e seguir, cabe a mim, cabe a você. Isso não é impossível, porque Jesus hoje vai te falar o que você precisa deixar. Na verdade, tem muitas pessoas aqui que Jesus já está te falando há muito tempo o que você precisa deixar, o que você precisa abandonar para estar mais próximo de Deus. Mas muitos de nós estamos relutando, e quando ouvimos falar que precisamos deixar essas coisas, saímos tristes, porque nós amamos, estamos apegados, mesmo que esteja destruindo a nossa vida. Verdade é que hoje existem pessoas que estão agarradas, aliançadas em coisas que estão destruindo as suas vidas, e Deus já diz para você: larga isso e vem e me segue, porque isso não está te fazendo bem. Mas aí, irmãos, cabe cada um de nós tomar a decisão, e Jesus respeita a decisão que eu e você tomamos. Aqui fala que aquele homem, aquele jovem, decidiu por não querer fazer aquilo que Jesus o pediu. E como eu disse, os discípulos ali continuam indagando, dizendo: Jesus, quem pode ser salvo? Jesus disse: olha, para o homem era impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro vai falar assim: então tá, e nós que deixamos tudo? Resumindo, esse jovem não quis deixar, não quis abandonar. E aí? E nós que deixamos tudo? Abandonamos casa, pai, mãe, deixamos tudo para trás por causa do Senhor. Jesus vai e já dá uma no Pedro direto, fala assim: deixa eu falar com você aqui. Aquele que deixou casa, pai e mãe por amor de mim. Abre a sua Bíblia aí, coloca lá, ó. 10, 28, coloca para mim por favor, Israel, 10, 28, vamos acompanhar aí. Você vai ver a resposta de Deus aqui para Pedro, de Jesus, Jesus, para Pedro aqui, quando ele tomou a decisão lá atrás, quando Jesus falou que ele assim, ó, larga as suas redes, e às vezes não estava vazia não, tá, irmão? Outra notícia que eu quero te dar para você aqui, tá? Às vezes a gente vem para Jesus no nosso pior momento, não estou menosprezando, tá, irmão? Porque às vezes, tem hora que a gente tem que chegar, às vezes, no nosso pior, que a gente está mais, como diz o outro, não que Jesus usa de esperteza, não é isso não, irmão, pelo amor de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, na maioria das vezes, quando Jesus te chamar para você largar tudo e seguir Ele, não vai ser na hora que você vai estar ruim não, tá, irmão? Porque senão não falava larga tudo. Vai ser na hora que você vai estar de emprego bom, você vai estar, ó, como diz outro, pompudo, vai estar tudo bacana. É aí que é a hora de ver o coração, se a gente quer abandonar tudo e seguir a Jesus. Quando Jesus chamou Pedro e os primeiros discípulos lá, se ele chama naquela hora que as redes estavam vazias, poderia falar, não estava pegando nada mesmo, vamos embora. Mas as redes estavam abarrotadas, estava lotada de peixe. Eles abandonaram tudo e seguiram Jesus e começaram na caminhada com Jesus. E aqui na frente Pedro está assim: e aí, Jesus? E nós que deixamos tudo para seguir-te? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos,
ou compôs, ou campos, por causa de mim, pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, nessa vida, agora, aqui, presente, aonde nós estamos, tá? Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura, a vida eterna. Irmãos, não tem aquele que tenha deixado tudo, por amor de Cristo, por amor de Deus. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Você que está aqui nessa noite, que às vezes fala, mas como que eu vou fazer? Jesus está me chamando para me deixar algo, irmãos. É Jesus que está te chamando, não é o pastor Washington. Por isso que eu te falo, irmãos, que o nosso papel aqui é falar a palavra, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então é Ele que vai te falar o que você precisa deixar ou não para seguir a Ele. Mas verdade é, irmãos, que aquele que deixou, aquele que abandonou tudo por amor ao Senhor, que não venha receber tanto nessa vida quanto na vindoura, que é a vida eterna, que é naquele lugar que nós cantamos aqui, sem choro, sem dor, sem tristeza, sem angústia, porque todas essas coisas já foram passadas e eis que tudo novo se fez. Mas aí, irmãos, para essas coisas acontecerem na sua vida é necessário você tomar uma decisão. E aí que entra a questão, você decide se você quer seguir a Jesus, se você quer abandonar o que Jesus vai te falar ou não. Se você decidir hoje abandonar, largar tudo aquilo que está te afastando de Deus, que está te afastando de ter a certeza da vida eterna, irmãos, não precisa responder para mim, não precisa levantar a sua mão, isso é uma pergunta para você refletir. Você que está aqui hoje, se te perguntarem sobre a vida eterna, você tem certeza que você tem a sua salvação em Jesus Cristo? É uma pergunta de reflexão para você. Hoje, tem alguma coisa que te impede de você chegar a ter Jesus Cristo e você ter certeza da salvação, da vida eterna? Se tiver, o próprio Cristo que vai te mostrar e já está te mostrando, aí cabe você tomar a sua decisão, se você deixa ou não. Mas uma coisa eu quero te afirmar, não tem aquele que tenha deixado casa, pai e mãe, ou seja, o que for, por amor de Cristo, que não receba tanto nessa vida e o por vir a vida eterna. Se coloque de pé no seu lugar, Ministério de Louvor pode subir, por favor. Irmãos, quero orar com você nessa noite. Feche teus olhos aí, curve sua cabeça. Reflita aí agora, irmão. Tira esse tempinho aí, é você e Jesus aí agora. Aquele jovem ele identificou que tinha um vazio dentro dele, irmão, que o dinheiro dele não preenchia. Porque se ele fosse totalmente realizado, ele não tinha chegado para Jesus perguntando o que ele precisava de fazer para herdar a vida eterna. Aquele jovem ali eu não posso afirmar, mas eu acredito por ter as posses que ele tinha, que se Jesus chega ali e bota qualquer valor ali, ele falava, opa, está pago. Se Jesus fala com aquele jovem assim, tira uma parte do seu dinheiro aí e dá aos pobres, para ele não tinha problema algum. O nosso maior problema é, nós queremos vir para Jesus, só que nós não queremos nos entregar por completo, nós queremos só dar aquilo que não nos custa nada. Agora quando Jesus pede para nós, obediência genuína, pede para a gente abandonar coisas, abandonar práticas que nos afastam dele, a gente vira as costas para Jesus e sai triste, porque nós amamos essas coisas. Agora se te pede só meio termo, opa, aí tá joinha, aí tá beleza. Deixa eu dizer algo para você, Jesus quando ele foi se entregar, ele não entregou só uma perna, só um braço, ele se entregou por inteiro, por mim e por você. Então ou é sim ou é não, o que passar disso é do Satanás. Ou você se entrega para Jesus 100% ou você não se entrega. A conta é essa. Agora, não tem nada que se compara o amor incondicional de Deus, o perdão e a graça. Às vezes você está aqui hoje, irmão, é a sua primeira vez, ou você já está vindo, e às vezes você fica se perguntando, quando é que eu vou viver feliz? Irmão, se viver feliz para você, você está com a conta cheia de dinheiro, é você não ter luta, você não ter dificuldade, aí irmão, eu vou falar para você um negócio, tá? Nesse mundo nós vamos ter aflição, nesse mundo nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade, porque nós estamos aqui, nós somos passivos de passar por essas coisas. Mas quando você tem o seu coração nas coisas do alto e tem convicção da vida eterna, irmão, você entende que isso aqui é de passagem. Foi como o irmão Juliano falou, todo mundo aqui tem boleto para pagar, tem irmão, mas vai chegar uma hora que não vai ter boleto mais não, mas enquanto não tiver aqui tem que pagar.
tem que arcar com os compromissos, as lutas diárias, os conflitos. Sim, irmãos, nós ainda vamos ter, ou você sendo crente ou não, você caminhando com Jesus ou não. Os discípulos também passaram luta, mesmo caminhando com Jesus, com o Mestre, aquele que fazia e faz milagres. Não é diferente de mim e de você, mas eles ali estavam tão convictos da palavra, que eles se entregaram, falaram: nega Jesus que nós vamos te matar. Eles falavam: mata rápido, porque eu vou chegar e vou ver o meu Senhor, meu Redentor, o meu Salvador. Mas isso, irmãos, é para quem que de fato abre mão, obedece ao Senhor. Às vezes muitos de nós somos bonzinhos, somos bacanas, não fazemos essas coisas ali como está, não matamos, não roubamos, mas às vezes nós estamos amando a Deus porque não estamos deixando coisas que estão nos afastando do Senhor. Então nessa noite você tem um tempo aí para você, irmão, refletir. O Espírito Santo de Deus está aqui, e é Ele que vai te mostrar o que você precisa entregar. Então nessa hora, irmão, ore ao Senhor aí. Ah, pastor, não sei orar. Não, irmão, vai conversar com Jesus. O que o Espírito Santo de Deus está te mostrando aí? Sabe por quê, irmão? Por nós mesmo a gente não chega a esse convencimento. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, a gente não chega a esse convencimento. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui em você, e Ele vai te convencer, Ele vai te mostrar com amor aonde é e o que é que você precisa abandonar e deixar para você seguir em paz, tendo convicção da vida eterna. Então nessa noite fale com o Senhor aí, meu irmão. Fique à vontade, você está na casa do seu Pai.